Muito bem, estamos começando aqui mais uma aula. Nós estamos falando sobre fome de Deus. Eu falei na aula passada, terminei falando que nós vamos falar de alguns exemplos de almas famintas por Deus, pessoas que você conhece na Bíblia, que são famintas por Deus, que querem mais de Deus. E eu terminei lendo Mateus capítulo 5, verso 6, na tradução da Bíblia The Message, que diz o seguinte: você é abençoado quando você tem um bom apetite por Deus. O que define o que você vai receber de Deus é a sua fome. É o quanto você quer receber mais de Deus. Sua comida e bebida é a melhor refeição que você fará. Aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus provê para você, é a melhor coisa que você vai ter na sua vida. E eu quero começar hoje, sendo breve nessa nossa introdução, eu quero começar hoje falando sobre três pessoas que nós identificamos na Bíblia, que são pessoas famintas por Deus. A primeira delas é o apóstolo Paulo. Abra lá comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 7. Você já conhece essa passagem. Filipenses capítulo 3, verso 7 vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, Paulo vivia numa jornada, Paulo vivia num certo status, e quando ele encontrou a pessoa e a verdade de Cristo, ele falou: tudo isso para mim não vale de nada, eu prefiro ter a Cristo. Vamos continuar lendo, verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer. Ele queria conhecer a Cristo, ele queria conhecer o Filho, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então você vê aqui, você já começa a ver o desejo que Paulo tinha em conhecer a Deus. Você já consegue ver uma pessoa que tinha tudo, que considerou tudo como perda para conhecer a Deus, conhecer o Filho. E você sabe que Paulo ele consegue identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você sabe que Paulo tinha um relacionamento com Deus na sua trindade. Paulo fala do Pai, Paulo fala do Filho, Paulo fala do Espírito Santo. Ele conhecia a Trindade. E nesse texto ele fala: eu preciso conhecer mais de Cristo, eu preciso conhecer mais quem eu sou, para que eu possa me conformar nele, com ele na sua morte, para que eu possa me conformar com ele naquilo que ele já pagou para mim, para que eu possa andar em vida, para que eu possa andar em saúde, para que eu possa andar de cabeça erguida, para que eu possa andar como filho de Deus, para que eu possa andar como rei e sacerdote, para que eu possa andar como embaixador de Cristo. A fome dele era conhecer a pessoa de Cristo, e conhecendo a pessoa de Cristo, ser conformado com a pessoa de Cristo. E nós sabemos que Cristo, Jesus, é a imagem expressa da glória, da bondade do Pai. E a gente só consegue entender isso através do Espírito Santo. O segundo exemplo, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Nesse segundo exemplo, é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Também é um bom exemplo de uma pessoa faminta por Deus. Vai lá comigo em Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o
na sua casa. Primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus, ele entra numa determinada cidade e Marta fica sabendo disso e convida Jesus para se hospedar, para ficar na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se junto aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que nós podemos aprender com isso? Que Maria tinha uma fome. Quando Jesus se apresentou, ela identificou algo em Jesus que era necessário para a vida dela. Por isso Jesus diz aqui no verso 42, pouco é necessário. Pouco é necessário. Tem muitas pessoas que têm muitas coisas e aquelas coisas acabam se tornando um vício, porque para elas é uma necessidade. E Jesus diz, pouco é necessário. Deus, Ele quer suprir os desejos do seu coração, todos eles. Mas pouco, na realidade, é necessário. Na vida espiritual, pouco é necessário. Maria estava com fome, e a fome, gente, nos ajuda a focar, a fome nos ajuda a identificar o que é importante na nossa vida. A fome nos alerta que algo é necessário. Se eu não tiver aquilo, eu posso até mesmo deixar de existir. Se você tem fome no seu corpo, o seu corpo está alertando a você que ele precisa de combustível. Fome espiritual, como nós já vimos, é algo do seu espírito, é algo que o seu espírito está clamando, não por uma necessidade onde ele vai deixar de existir se ele não tiver, mas o seu espírito clama por relacionamento com Deus. O seu espírito clama por mais de Deus. O seu espírito clama por estar em comunhão com Deus, em receber uma palavra de Deus. A fome nos ajuda a focar. E uma pessoa que tem fome e sede de Deus, ela tem algumas qualidades. Ela tem algumas coisas que eu quero ver com você, que nos ajudam a identificar uma pessoa que tem fome por Deus. Número 1, a pessoa que tem fome por Deus, ela não tem tempo para gastar com coisas que não importam naquele momento. Veja bem, servir a Deus é importante. Fazer o que Marta estava fazendo era uma coisa importante? É claro que era. Isso demonstrava, de certa forma, uma atitude de honra. Mas, gente, o que é importante para aquele momento? O que é importante naquela hora? O que era necessário para aquela hora? O que era prioridade para aquela hora? Jesus não chegou demandando um certo tipo de cadeira, um cachê. Jesus não chegou ali demandando um certo tipo de copo para ele beber água quando ele estivesse pregando, não, um certo tipo de audiência, não, só se for acima de 200 pessoas. Jesus não chegou demandando nada, Jesus foi convidado. Ele não, por ser convidado, ele não disse, se as minhas necessidades não forem supridas, eu não vou. Jesus foi, porque Jesus sabia identificar o desejo do coração daquelas mulheres. Maria identificou uma necessidade que ela tinha e Jesus estava ali para suprir aquela necessidade. Marta, pelo outro lado, focou em outra coisa, algo que naquele momento não era tão necessário. Nós temos que aprender, gente, a saber discernir o que é necessário para o momento. Questão de prioridade na nossa vida. O estudo da palavra sempre vai ser uma necessidade vital para você. Nós vamos ver isso aqui mais para frente na vida de Davi. O estudo da palavra, a meditação na palavra é algo necessário para as nossas vidas. Relacionamento com Deus é algo necessário para a sua vida.
Tem gente que trabalha tanto que não tem tempo para Deus. Isso é algo que nós temos que pensar. Você alimentar o teu espírito é algo necessário. Não de domingo a domingo, todos os dias. Você está em contato com Deus, você ouvir a voz de Deus, você falar com Deus, você pensar em Deus, você ouvir a Deus através da sua palavra, através de um pregador. É algo necessário. E gente, Marta estava inquieta, agitada, e ela não conseguia ouvir para poder escolher vida. Quando você começa a ficar agitado com todas as outras coisas, você acaba perdendo aquele feeling de ouvir a voz de Deus. E gente, o mundo está aí criando agitação. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A gente pode servir a Deus e mesmo assim estar fazendo algo que não é necessário. A gente pode criar uma cultura de que nós temos que servir, uma cultura de fazer, e nós não conseguimos identificar o tempo de parar e nos assentarmos e descansarmos. Maria identificou isso. Maria identificou que aquele momento era o momento dela ouvir. E quantas vezes na igreja a gente se torna assim, pessoas tão atarefadas com as coisas de Deus, que a gente não presta atenção em Deus. E nós temos que aprender a saber discernir as necessidades, até mesmo do coração de Deus. Então pessoas que têm fome e sede de Deus, elas não têm tempo para gastar com coisas que não importam. Número 2, uma pessoa que tem fome e sede de Deus não tem tempo para ser temperamental ou egoísta. Uma pessoa que quer mais de Deus, ela sabe identificar as necessidades. E Maria estava pensando em si. Marta estava pensando em si. Marta chega para Maria e fala: Maria, vem me ajudar. Vem me ajudar, porque o que eu estou fazendo é muito mais importante do que você ficar aí sem fazer nada. Olha só o pensamento de Marta. Você está aí sem fazer nada, você está aí ociosa. Vem fazer alguma coisa, vem ser produtiva. Vem produzir alguma coisa. E Marta vê isso e ela está pensando em si mesmo. Uma pessoa que tem fome e sede de Deus não tem tempo para ser egoísta. Ela sabe identificar onde cada pessoa está na sua necessidade. Eu estou na minha necessidade aqui de ouvir a palavra de Deus. Amém. Você está pronto para servir o outro lado? Porque tem pessoas que só sentam aos pés, não fazem nada. Vamos ser equilibrados. Você está pronto para servir? Saiba ouvir a voz de Deus, saiba ouvir as demandas de Deus. Meu filho, olha, é bom que você esteja aqui ao meu pé, mas eu preciso que você vá e faça. Amém. Depois que você for e fizer, volta e ouve mais uma vez. Ouve a direção diária. Número 3. Uma pessoa que tem fome e sede de Deus não tem tempo para viver no passado. E aqui eu cito o exemplo de Paulo. Ei, o tempo de Deus é hoje. Deus quer fazer algo com você hoje. Deus quer te dar uma nova vida hoje. Deus quer te dar uma experiência nova com Ele hoje. Deus quer viver te dando revelações hoje. Uma pessoa que tem fome e sede da palavra não tem tempo para viver no passado. Paulo abriu mão do seu passado glorioso. Quanto tempo será que Paulo tinha naquela carreira? Quanto tempo que Paulo tinha, talvez, naquele ministério? Ele abriu mão de tudo isso. E amados, veja bem, nessa nova fase de Paulo, ele passou mais ou menos uns 14 anos no deserto, só aprendendo e conhecendo, sem fazer demanda nenhuma, sem fazer demanda alguma para os apóstolos. Ele podia ter dito: não, mas eu vi ao Senhor.
Vocês andaram com ele, mas eu tive uma revelação de um Cristo glorificado. Eu vi ao Senhor, eu estava ali na estrada de Damasco, eu vi ao Senhor. Ele não fez demanda nenhuma. Quando chegou o tempo, ele se apresentou. E quando você se apresenta como um servo. Você não faz demandas. Você se apresenta para servir juntamente com os outros irmãos. E, gente, não tinha tempo de ministério, não. Sabe por quê? Porque Pedro tinha muito mais tempo de ministério do que Paulo. E Paulo chega e dá uma bronca em Pedro, em certa instância. Por quê? Paulo queria conhecer mais a Deus. Ele não tinha tempo para viver no passado. Aquele Paulo morreu. Aquele Paulo que matou, aquele Paulo que acusou, morreu, acabou. Eu só tenho tempo agora para nova criatura. Eu só tenho tempo agora para viver para aquilo que Deus quer na minha vida. Quando a prioridade muda, o foco tem que mudar. Aprenda isso, quando a prioridade da sua vida, o foco tem que mudar. Quando muda, tem que mudar. Se o que era importante antes não ajudar na sua nova prioridade, então não se prenda. Aqueles que têm fome e sede de Deus, não se prendem com as coisas do passado. Entenda que Deus faz coisas novas todos os dias para você, é uma nova realidade todos os dias, é uma nova chance todos os dias, é uma nova oportunidade todos os dias. Número 4, uma pessoa que tem fome e sede de Deus, não tem tempo para agradar outros, pelo medo de desagradá-los. O medo de desagradar alguém pode fazer com que você perca tempo. Pode fazer com que você perca tempo na sua jornada. Marta se agitava tentando agradar com medo de desagradar. Maria, por causa da sua fome, agradava Jesus porque ela estava fazendo o que era importante, o que era necessário naquele momento. Jesus se agrada quando você recebe vida dele e não apenas a presença de um homem. Em certa instância, Jesus chega para alguns homens e fala o seguinte: olha, vocês julgam que na minha palavra, nas escrituras, vocês têm vida. Vocês julgam que vocês recebem vida eterna por ela. Só que vocês não vêm a mim para ter vida. Gente, o nosso relacionamento é mais do que com as escrituras. As escrituras são os nossos princípios. É a autoridade final. É o princípio básico da nossa vida com Deus. Como é que você vai conhecer a Deus? A Bíblia diz que a justiça é revelada no Evangelho. Você conhece pelas escrituras quem é Deus, que vão te mostrar sobre Deus, para que você tenha um relacionamento com Deus. O que Deus quer é que você conheça Ele pessoalmente, ouça a voz dEle pessoalmente. E era isso que Jesus estava querendo falar aqui. Ô Marta, você fazendo isso aí, não está me agradando. Eu não vim aqui para comer biscoitinho. E você está fazendo biscoitinho por quê? Por que você está considerando que o biscoitinho é mais importante do que a vida que eu tenho para dar para você? Por que você está se importando com o pano da mesa, se eu estou aqui assentado no chão e eu estou dando vida para sua irmã, e você não consegue identificar isso, que qualquer coisa não vai ser melhor do que a vida que eu tenho para dar para você? O que Deus se agrada é quando você recebe vida, vida em abundância. Muitos fazem muito para Deus, mas não recebem vida, e portanto não valorizam o real propósito da presença de Deus. Nós falamos isso sobre nós celebrarmos a presença de Deus. Nós falamos quando nós tratamos, né, de liderando para a glória de Deus, no módulo de Kenanias, na escola de Kenanias, que nós devemos aprender a celebrar a presença de Deus. E na presença de Deus eu consigo ouvir a voz de Deus. Na presença de Deus eu estou declarando que eu estou em união com Deus, através do seu Espírito, pela morte e ressurreição de Jesus. Nós temos que saber celebrar isso. João capítulo 10, verso 10 vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir.
Eu vim para que vocês tenham vida. Ele destrói as obras do inferno, as obras do diabo, para que você tenha vida, e não somente uma vida qualquer, você tenha vida em abundância, vida na sua plenitude, vida com todas as suas cores, vida com todos os seus gostos. Deus quer que você tenha vida, Deus quer que no seu relacionamento familiar haja vida e não morte. No seu trabalho você seja um doador de vida, você seja um semeador de vida, é isso que Deus quer. Ele veio para isso, Ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Entenda, uma vez o Espírito Santo me disse isso: quanto mais bem-vindo Ele é, mais tempo Ele fica. Quanto mais à vontade Ele se sente, mais Ele compartilha. Você sabe que muitas vezes os nossos cultos são pré-programados para acomodar a nós, e não acomodar a presença de Deus. Porque muitas vezes, gente, Deus está falando, e Deus está falando, e Deus está falando, através do pregador, Deus está falando. Bom, Senhor, é até aqui basta. Ele deixa de se sentir bem-vindo. Nós nos reunimos para cultuar a Ele. Nós devemos criar a consciência de que você vem e se reúne para dar. O problema é que as pessoas vêm para receber, e quando elas estão cheias, elas batem nas costas do pregador e dizem: tá bom, já não aguento mais, tenho que ir para casa, já me alimentei. Vem só para pegar um pouquinho, tá bom. Não, você vem para cá para dar. É para cultuar. Se é para cultuar, é para dar. Enquanto Ele estiver presente, nós permanecemos em posição de honra. Enquanto Ele estiver presente, nós cumpriremos as demandas do coração dEle. E é fazendo isso que nós somos abençoados. É nessa atitude de honra que nós somos honrados com a sua palavra. Aleluia! É na atitude de fome que você tem, que você é alimentado. Nós temos que entender isso. Deus tem muito para te dar, mas o quanto você está preparado para dizer para Ele: bem-vindo, Espírito Santo, eu vim aqui para te cultuar, eu vim aqui para celebrar a tua vida, em mim, com os meus irmãos, eu vim aqui para declarar que eu não estou sozinho, eu vim aqui para dizer que eu faço parte de um ajuntamento, eu faço parte de uma igreja universal que celebra a vida de Deus. Isso são pessoas com fome. É claro que um ajuntamento de pessoas com fome vai atrair pessoas que não têm a mínima noção do que a gente está fazendo, mas que querem isso que a gente tem. Pessoas desesperadas, pessoas sem esperança. E aí você tem que ter algo para dar para essas pessoas. Como é que você dá? Foca em Deus, dê para Deus. E quando essas pessoas vierem perguntar a você a razão da sua fé, não somente mostre para elas, mas explique para elas aquilo que você crê. O que a gente está fazendo nesses estudos? Nós estamos entendendo a razão da nossa vida para Deus. Nós vivemos para Deus porque existe uma fome dentro de cada ser humano por mais de Deus. Nós vivemos para Deus porque Ele é a única essência, Ele é o único objetivo, Ele é o único alvo, não há outro. Nós entendemos isso. O ser humano foi criado para Deus. E nós temos que entender isso. As pessoas não veem a necessidade de salvação. Por isso é necessário que o Espírito Santo venha e convença elas. Porque no momento que o Espírito Santo convencer, elas abrirem o coração, elas vão perguntar para você, igual aqueles homens perguntaram a Pedro: e aí, o que a gente faz? Depois de uma pregação e Pedro falando de Cristo, o Senhor: Pedro, o que a gente faz? Me diz. Pedro era um homem que tinha fome. Ele fala que vocês devem desejar
ardentemente o leite espiritual, pelo qual vocês têm crescimento. Fome de Deus. Quando Jesus está presente, Ele quer doar vida. Mas para que Ele possa doar, nós precisamos querer receber. Você pode vir a um culto e você está no seu intuito, na sua mente, eu vou para receber uma palavra. Amém. O pastor começa a pregar, você já se fecha. Porque as pessoas vêm procurando uma palavra profética. Não, vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Ei! Quando nós desejamos doar, nós abrimos espaço para receber. Porque nós entramos numa divina união com Ele. E a divina união com Ele, através do seu Espírito, pelo sacrifício de Jesus que nos abriu uma porta, a divina união com o Pai faz com que haja um canal de subida e descida, de recebimento e de doação, onde o sobrenatural e o natural se tornam um, onde anjos no sonho de Jacó podem subir e descer, podem passar níveis, podem passar fronteiras e barreiras do sobrenatural para o natural, do natural para o sobrenatural. Você é um ser tanto sobrenatural quanto natural. O seu corpo é natural, mas a sua essência é espiritual. Você é capaz de revelar o sobrenatural no natural através das suas atitudes. Deus, Ele quer que você receba. Mas nós estamos falando aqui a condição de você receber é a sua fome. É o quanto você tem fome de Deus. Quando Moisés chega para Deus, para o Pai, em Êxodo capítulo 33, ele começa a conversar com Deus sobre o povo. E ele pede: Senhor, eu preciso da tua glória. Deus analisa o coração de Moisés e vê: você não está querendo ver a minha glória por curiosidade. Você tem um objetivo, e esse objetivo bate com aquilo que está no meu coração. Então eu te mostrarei toda a minha bondade e o meu nome. E aí Deus se apresenta como misericordioso, compassivo, Deus de amor e de verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Por quê? Porque Moisés estava ali com fome de Deus. Vamos lá, número 5. Uma pessoa que tem fome e sede de Deus não tem tempo para culpar os outros. Marta culpa Jesus por não se importar. Mas você não se importa que eu estou fazendo isso para você? Será que você não entende? Será que você não se importa? Marta culpa Maria por deixar de fazer o que era, na visão de Marta, necessário. Ela diz: minha irmã, ela tem deixado que eu fique a servir sozinha. Quem tem fome e sede, se você foi chamado para servir a Deus, e aquilo ali é necessário, foca nisso e não culpa as outras pessoas. Faça o que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes é árduo, porque há poucos trabalhadores. E muitas vezes Deus depende de você para que o trabalho seja feito. Depende, você entende quando eu falo a palavra depender? Porque nós somos cooperadores dessa obra. Ele não quer fazer nada sozinho. Ele apresenta o seu reino a nós para que nós possamos ser um cooperador. Então ele chega para aquelas pessoas que estão abertas e diz: eu preciso que você faça essa obra para abençoar outras vidas. Mas Deus nunca vai fazer isso às custas da sua morte espiritual. Para que você morra, se você não tem tempo de gastar na palavra de Deus, você tem que se alimentar, e isso é dependente da sua fome. Quanto mais fome você tem, mais verdades você vai ter, mais explosivo você vai ser, mais apaixonado você vai ser pelas coisas de Deus, e você vai parar de julgar as outras pessoas. Não, porque eu estou fazendo, e essas outras pessoas não estão fazendo. Eu estou fazendo, elas não estão fazendo.
Não, por que só eu que estou fazendo? Você está fazendo porque você foi chamado para fazer. Você está fazendo porque existe uma fome no teu coração para obedecer a Deus. Você está fazendo porque Deus te capacita para fazer. Você está fazendo porque o Espírito Santo te chamou para fazer aquilo. Ele te capacita, te instrumenta, te dá ferramentas para que você faça. Uma pessoa que tem fome e sede de Deus não tem tempo para reclamar e focar no lado negativo das coisas. Imagina se Paulo reclamasse: puxa, mas eu gastei tanto tempo, puxa, mas que desperdício, gastei tanto tempo debaixo de Gamaliel, aprendi a lei para quê? Para quê? Se o necessário era só conhecer a Cristo e viver com Cristo. Nós perderíamos Romanos, nós perderíamos, gente, tantos livros na Bíblia, Romanos, um tratado teológico do Novo Testamento, porque Paulo tinha recebido aquilo. Então ele não reclamou dizendo que ele perdeu o tempo. E ele vira para as pessoas e fala o seguinte: a lei é espiritual. A lei é espiritual e tem um intuito. Eu entendo de lei, dizia Paulo. Eu entendo da lei, então eu preciso mostrar para vocês agora uma nova dimensão, que é a dimensão da graça. Mas vocês vivem na lei, e eu sei explicar a lei para vocês. Imagina se Paulo reclamasse: poxa, gastei tanto tempo na lei. Você ia ver uma pessoa falando sobre graça, 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 mas não ia conseguir explicar para aquelas pessoas aonde elas estavam. Elas estavam sob a lei. Paulo em Filipenses não reclama o que tinha perdido o tempo que gastou estudando, as horas acordadas pesquisando. Ele coloca a sua atenção no alvo correto, que é Cristo, ponto final. Último ponto: uma pessoa que tem fome e sede de Deus não tem tempo para gastar com coisas medíocres. E mediocridade me acompanha na sua apostila, mediocridade é fazer as coisas de forma parcial. Comecei, não terminei. Mediocridade, medíocre. Mediocridade é fazer menos do que o melhor. E melhor demanda tempo, melhor demanda investimento, melhor demanda sacrifício, melhor demanda pesquisa. Mediocridade é fazer apenas o que eu devo fazer, se você sabe que você pode fazer mais. Mediocridade. Deus está falando com a gente hoje, que nós, como pessoas famintas, não devemos ir apenas até onde nós podemos ir. A fome nos leva além, a fome nos leva adiante. A fome por Deus nos leva a procurar por mais de Deus. Uma pessoa que não tem fome, como nós já vimos, é uma pessoa que tem algo errado com ela. O que nós devemos entender é que a fome por mais de Deus vai me aproximar cada vez mais de Deus. Pessoas medíocres, elas nunca se destacam e nunca alcançam o seu verdadeiro potencial. Nunca. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 da Bíblia Viva diz o seguinte: faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Se demandar um pouco mais de tempo, faça bem feito. Não está falando de tempo, está falando para fazer bem feito. John Mason, um escritor, diz o seguinte: mediocridade é uma região, pensa num país, uma região, uma cidade. Mediocridade é uma região cujo limite ao norte é o ato de ceder. Mediocridade te ajuda a ceder. Não, até aqui está bom. Não preciso mais. Não, aqui está bom. A qualidade aqui está boa. Não precisa de mais nada não. Limite ao norte, ceder. Ao sul, a indecisão. Uma pessoa com fome, ela sabe que ela tem que ir mais.
Uma pessoa medíocre, porque ela tá acostumada a ceder, eu acho que eu vou parar por aqui, não, será que vai dar certo? Não, eu acho que fazer assim não é muito bom não, porque vai demandar muito tempo, não, acho melhor não fazer, acho melhor, indecisão ao sul. Ao leste, é o pensamento no passado, poxa vida, como era bom antigamente. O pensamento no passado não nos ajuda a cumprir as demandas do presente. Muitas vezes, o pensamento do passado não nos ajuda a cumprir as demandas do presente. Se eu ficasse pensando em épocas passadas, talvez eu ainda estivesse pensando em cruzeiro. Talvez eu ainda estivesse pensando em cruzado novo. Mas a moeda mudou, é presente. Se a moeda mudou, eu tenho que mudar a minha qualidade de vida, eu tenho que mudar a minha vida para acomodar a mudança que Deus tem para mim. O passado eu deixo para trás. E ao oeste é a falta de visão. A mediocridade para a nossa visão. E visão é o que te dá esperança. Visão é o que te dá esperança. E a esperança, ela cria um ambiente para que a fé possa agir. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não é uma pessoa medíocre. O justo é uma pessoa de visão. O justo é uma pessoa de paixão. O justo é uma pessoa que tem fome e sede de Deus, porque é de fé em fé. Isso quer dizer que a fé de ontem não me alimenta mais, ela é um passo acima, ela é um degrau para que eu possa chegar num outro nível de fé. O justo entende isso, o justo vive de fé em fé. A justiça que é revelada no Evangelho de fé em fé. Eu estava conversando com o pastor Paulo e ele estava falando justamente sobre isso. Sobre o fato de que a fé que começou, ela não pode terminar. Ela deve completar e completando trazer grande alegria e ser um degrau para o meu próximo nível de fé. É de fé, é em fé. Completou, você ainda tem que andar pela fé. Fé em quê? Em coisas maiores. Se você já completou aquele objetivo, a Bíblia diz que você não precisa de fé para aquilo. Se já concretizou, para que você precisa de fé? A fé está porque quando você concretiza algo, Deus te apresenta algo novo. A sua vida nunca vai parar, porque o justo viverá pela fé. Ele não vai retroceder, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Se ele procrastinar, se ele deixar de fazer, se ele negligenciar, se ele for medíocre, a minha alma não tem prazer nele. Fome de Deus. Como é que o mundo tem visto Deus? Através de você, eu te pergunto. Aquele que tem fome e sede de Deus, está sempre avançando, sempre progredindo, mesmo que as coisas ao seu redor digam o contrário. Interessante que Jesus vira para Marta e fala: entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que era necessário naquele momento? Fome de Deus. Fome por mais de Deus. Jesus, gente, não estava longe de Marta. Jesus não estava distante de Marta. E quando nós entendemos que nós vivemos na presença de Deus, isso quer dizer que Ele é Deus conosco, Deus Emanuel. Jesus não estava longe de Marta, mas Marta se distanciou de Jesus. Entende isso? Deus, o Deus verdadeiro, estava na presença ali de Marta, e Marta na presença de Jesus. Mas Marta estava fazendo qualquer outra coisa que não era requerido por Jesus, pela presença de Jesus, o que Jesus queria manifestar naquele momento. Você vive na presença de Deus. Se você é uma nova criatura, você vive numa presença aberta de Deus.
As pessoas que não são novas criaturas, elas também vivem na presença de Deus. Olha só que interessante. Davi diz isso no Salmo 139, se eu for aos mais altos céus, tu lá estás comigo, tu lá estás, se eu for ao mais profundo abismo, lá tu estás também. Só que eles não têm a capacidade de perceber. O Espírito Santo em nós nos dá a capacidade de perceber, porque ele perscruta as coisas mais intensas, mais profundas do coração de Deus. Você, como nova criatura, tem a capacidade de perceber Deus onde quer que você esteja. Mas minha pergunta, você tem percebido? Aonde você está, Deus vai estar, porque Ele é onipresente. Ele é onipresente. Mas você tem percebido a presença de Deus? Vamos um pouco mais adiante. A presença de Deus tem se manifestado na sua vida? Porque o que adianta ter a presença de Deus, estar perceptivo de que Deus está, e não há benefício nenhum dessa presença na sua vida, não há transformação, não há mudança. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, quando nós falamos de Davi. Atos, capítulo 17. Já estamos terminando. Atos, capítulo 17. Eu espero que essa nossa jornada esteja te estimulando nesse dia. Ao falarmos de tantas coisas e terminarmos falando sobre esse tópico de fome e sede de Deus. Um líder tem que ter fome e sede de Deus, gente. Um líder tem que ter fome e sede de Deus, porque quando você prega a palavra de Deus, quando você fala, quando você declara, quando você proclama, você tem que mostrar para as pessoas que é essa fome que determina o quanto nós vamos receber de Deus. Que Deus, Ele não doa das suas coisas para pessoas apáticas. A Bíblia diz que os envergonhados, que os tímidos não herdam o reino dos céus. Sabe por quê? Porque chegam a ser apáticos. Não vou fazer nada não é muito bem assim, não. O reino de Deus ele é tomado por esforço, por pessoas que se esforçam, por pessoas que querem, por pessoas que buscam, mas buscai primeiro o reino de Deus. Tem que buscar, tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra. Tem que estudar o contexto histórico da palavra, tem que estudar o contexto gramatical da palavra, tem que estudar o contexto espiritual da palavra, tem que entender doutrina. A Bíblia diz que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, tem que entender doutrina, tem que entender conceitos básicos, Hebreus capítulo 6, da palavra de Deus, temos que entender. Por que nós temos que entender? Nós temos que entender, número 1, para viver. Nós temos que entender, número 2, para que nós possamos abrir um caminho fácil. Gente, nós temos que entender para facilitar a vida das outras pessoas. Elas não precisam sofrer aquilo que você sofreu. Você pode facilitar e abrir um novo caminho. Abrir um caminho mais fácil para as pessoas, para que elas busquem e comecem a partir dali. Antigamente, não tinha programa de computador. E você tinha que escrever tudo na mão. Hoje já tem programa de computador. Você que sabe computador, tem que ensinar isso para as pessoas, para que elas não precisem gastar mais tempo escrevendo. Para que elas possam guardar as coisas dela dentro do computador. Você está entendendo o exemplo que eu estou dando? Para facilitar a vida das pessoas, a sua fome e sede de Deus vão propiciar com que pessoas aprendam de forma mais fácil a palavra de Deus. E Deus é onipresente. Olha só, Atos capítulo 17, verso 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Aleluia. De uma só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação.
27. Para quê? Para que o homem foi feito? Para que o homem foi colocado nessa terra? Verso 27. Para buscarem a Deus. Que verso maravilhoso. Para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O propósito de Deus é para com que você o busque, e o busque cada vez mais. E a gente termina lendo Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55 vai nos dar um alerta, e nós vamos terminar com esse alerta hoje. Para buscarem a Deus, diz lá Atos capítulo 17, bem que Ele não está longe de cada um de nós. A Bíblia diz que o reino de Deus já está em vós. Vocês que aceitaram o reino de Deus, o reino de Deus já está em vós. Para as pessoas que ainda não aceitaram, a Bíblia diz que o reino de Deus está perto de vós. A Bíblia diz que o reino de Deus está ao alcance das suas mãos. Se você estender as mãos, o que fala de uma atitude de busca, se você estender as suas mãos, você vai conseguir alcançar o reino. Mas não é só alcançar o reino, tem que se apropriar do reino. E isso demanda esforço, porque o reino das trevas vai tentar tirar a sua atenção. E fome determina foco. E o reino das trevas quer tirar o seu foco. Como ele tira o seu foco? Criando apatia no teu coração, não tem mais fome. Não, comer não preciso, vou me alimentando, vou vivendo de tropeço em tropeço, e a vida não anda para frente, e você tenta usar fórmulas evangélicas para tentar resolver o seu problema, quando o seu problema é resolvido, quando você se une com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que proclama a forma, não é aquele fórmula, não é aquele que declara, que confessa o que aprendeu na escolinha dominical. Não, é uma vida dirigida pelo Espírito, que nos conduz ao Pai. Olha só o alerta de Isaías, Isaías capítulo 55, do verso 1 ao 6. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isso quer dizer que a palavra de Deus está disponível para você de graça. Deus está disponível para você de graça, mas você tem que ir e comprar mesmo sem dinheiro. Você tem que se levantar, ir até o mercado e comprar e dizer a sua necessidade. Eu quero isso, porque está disponível para você. Vinde e comprai o que? Vinho e leite. Vinho fala da revelação da palavra. Leite fala da purificação, é algo branco, é algo límpido, é algo puro. A Bíblia fala isso lá em Gênesis 49, de 10 a 12, falando de Judá. Falando que a jumentinha, ela se ligará à videira. Falando que Judá terá os seus olhos vermelhos como carmesim e os seus dentes brancos como leite. Isso fala de que Judá, um povo chamado Judá, um povo que se torna o louvor a Deus, a sua vida se tornando louvor, é capaz de identificar através da revelação, é capaz de ver, é capaz de experimentar. Gente, duas dimensões. Ele é capaz de ver, de experimentar, de ser embriagado, como diz Efésios, de ser embriagado pelo Espírito, e sendo embriagado pelo Espírito, a visão dele se torna suscetível ao vinho espiritual, se torna suscetível ao Espírito, ele se torna controlado, totalmente aberto para o Espírito. O que é uma pessoa bêbada? Ela está sob a influência do álcool, e ela perde totalmente o domínio de si. Ser embriagado pelo Espírito quer dizer que você abre essa oportunidade para o Espírito Santo te guiar, e você consegue ver as coisas conforme a orientação do Espírito. Você consegue experimentar, número 1. Número 2, você consegue declarar com a pureza dos seus lábios. Então você experimenta e declara. Você experimenta e declara.
Vem e compra isso. Vem e compra revelação. Compra, entre aspas, adquire o conhecimento, adquire a sabedoria sobre tudo que você adquirir, adquire a sabedoria e o conhecimento. Verso 2, por que gastais dinheiro? Olha só a pergunta, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que você gasta dinheiro naquilo que não é necessário, naquilo que não vai te encher? E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Gente, o pão é o verdadeiro alimento. Lembra de Jesus? Eu sou o pão que desceu do céu. Falando lá do maná que as pessoas comeram, e Jesus estava dizendo, eu sou o pão verdadeiro. Por que vocês gastam o vosso suor naquilo o que não vai trazer satisfação para a sua vida? Isaías está falando que vocês são escravos, porque o escravo é aquele que trabalha sem satisfação, e tem tanta gente trabalhando nesse mundo sem satisfação, porque é escravo do dinheiro. Tem que trabalhar, porque se não trabalhar não come, não bebe, não vive, mas trabalha como escravo, não trabalha por satisfação, trabalha porque o sistema financeiro desse mundo demanda com que ele trabalhe. E é claro, a Bíblia fala, aquele que trabalha que não coma, mas a Bíblia quer com que você faça algo que você tenha satisfação, gente. Você não trabalha como escravo, você trabalha como servo, como filho de Deus, como uma pessoa que tem satisfação. Por que você gasta o seu suor naquilo que não te satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis como finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E nós começamos tudo isso falando sobre invocarmos a Deus. Nós falamos tudo isso, toda essa nossa jornada, nós começamos a falar sobre invocar a Deus. É tempo de nós adorarmos a Deus, nós buscarmos a Deus, nós buscarmos enquanto nós podemos achar. Entenda isso, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, inclinai os seus ouvidos, esteja preparado para o que eu vou te dizer, e continue nessa tua jornada. Na próxima aula nós vamos ver o exemplo de Davi, e nós vamos trazer uma conclusão para essa unidade, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.